conforme eu anunciei, eu tenho aqui a satisfação e, por que não dizer, o privilégio de rever o senador da República por Minas Gerais, Carlos Viana. Ele já esteve conosco aqui no antigo programa Revista 98 e hoje volta para o nosso novo programa A Voz dos Vales. Está aqui para participar da abertura da Agrivales, né? E para a gente é uma honra, é um privilégio poder recebê-lo aqui nos estúdios da 98 mais uma vez, senador. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e sempre muito bem recebido aqui na nossa região. Muito obrigado, meu boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite a vocês, meus companheiros do rádio, né? Casa que eu tenho muita saudade nesses microfones, a gente lembra, foram 23 anos, né, batalhando ali todos os dias e buscando. Então, para mim é uma satisfação muito grande. E ainda mais chegar no dia que tem uma boa notícia como essa, né? Da revitalização de uma estrada tão importante agora, nessa época do ano, porque final do ano, quando as pessoas se deslocam para o litoral, boa parte dessa estrada já deverá estar pronta se a obra continuar, né? É uma excelente notícia e nós temos trabalhado muito, mas muito. Não é fácil você recolocar Minas Gerais no cenário político nacional como nós merecemos. Esses anos todos nós ficamos de fora dos grandes planos, a Bahia passou na nossa frente, Tocantins, Mato Grosso, mas nós vamos recomeçando. Eu tenho muita confiança de que nós teremos outras boas notícias para trazer aos ouvintes do programa. Bom, já que começamos falando de rodovias, senador, eu tenho conhecimento que o senhor teve reunido com o ministro dos Transportes, Renan Filho, na quarta-feira, ontem, portanto, e que trataram da melhoria das estradas aqui no nosso país. Gostaria de saber como foi esse encontro do senhor com o ministro e se o senhor traz alguma boa notícia em relação à recuperação das rodovias, principalmente das rodovias federais que cortam aqui a nossa região. BR-116, que não está numa condição muito boa, sim. A 367, que até hoje aguarda lá as obras. Enfim, o que o senhor pode trazer de boas notícias para a gente? Tenho algumas novidades, porque toda vez que troca governo, é um desastre. Principalmente quando troca governo no meio de projeto em andamento. Até o Ministério Novo tomar ciência do que está acontecendo, decidir se vai dar sequência ou não, a gente perde muito tempo. Então nós perdemos esses 6 primeiros meses do ano por novas definições. Então vamos lá. Primeira coisa, 367, que é uma BR que eu tenho por ela uma atenção muito grande. O Exército está lá. Quem conseguiu trazer o batalhão de Araguari fui eu no governo anterior, pela necessidade da obra. Se vocês lembram bem, nós recomeçamos a obra lá em 2019. 60 dias depois, a Polícia Federal fez uma operação no DENIT, prendeu gente, era medição errada, material sem licença ambiental. E aí eu pensei, bem, agora encroou, como diz vai ficar 20 anos aqui sem a gente mexer. Nós fomos para o TCU, que é o Tribunal de Contas, conseguimos, inédito um fato, nós separamos a obra da investigação. A investigação continua, mas a obra foi liberada para ser sequenciada. Aí nós conseguimos, os batalhões do Exército, vem um de Araguari e outro de Piauí, para poder trabalhar. E começamos o trabalho. Coloquei 88 milhões de reais no primeiro momento para a obra, depois nós colocamos mais 60 milhões. Então nós temos 138 milhões de reais garantidos para a obra da 367. Esse dinheiro está no DENIT. O governo atual, o ministro me disse ontem o seguinte, eles querem que o Exército faça os primeiros 15 quilômetros e depois a iniciativa privada faça o restante. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a obra pelo Exército custa bem mais caro. Bem mais caro. Não dá problema e não dá dor de cabeça, porque o Exército tem a sua própria investigação, compra seus materiais. Então o Exército vai fazer os primeiros 15 e eles querem que termine os outros 55 a iniciativa privada. Mas eu ainda quero, se depender de mim, eu prefiro o Exército ficando lá, porque o Exército ele nunca desiste de uma obra, o Exército entrega. Mas, de toda maneira, nós temos o compromisso dessa sequência já agora, antes da chuva do final do ano, porque se começar a chover, perde tudo outra vez. Porque faz a terraplanagem, vem chuva forte, leva tudo embora. Então, a 367, nós já temos um encaminhamento. A 116, foi feito um levantamento de tráfego. Ela, do Rio de Janeiro até Governador Valadares, ela era uma BR com muito mais movimento do que de Valadares aqui, subindo em direção ao Nordeste. Então se fez a programação de concessão até Governador Valadares, incluindo a duplicação lá da ponte do São Raimundo, que era uma outra questão
fundamental para a cidade. E agora nós estamos buscando o recurso para a gente dar a manutenção e o crescimento de faixas na 116. Está no planejamento, mas não tem prazo. O ministro ficou de outubro me entregar um cronograma da manutenção das principais rodovias em Minas Gerais, porque eu sou membro do orçamento. Eu estou na comissão que decide onde os gastos vão ser feitos. Então, se ele me der o cronograma, eu consigo, por meio do meu voto, alocar o recurso, colocar verbas para a gente já dar início na manutenção por Minas Gerais. A 381. É que essa aí é um sofrimento, né? 381. Você falou bem. Até uma pessoa outro dia me mandou uma mensagem, um seguidor falou assim, olha, eu estou desanimando. Eu achava que esse assunto já estava resolvido e você está falando que esse assunto está dando problema de novo e tal. O que aconteceu? O ministro Tarcísio, o ex-ministro Tarcísio, se comprometeu conosco que a duplicação, as pistas, iriam até Governador Valadares. A concessão foi feita até Valadares. A empresa que ganhar em novembro vai ganhar de Belo Horizonte até o entroncamento da 116, mas não será obrigada a duplicar de Valadares a Periquito, 70 quilômetros. Só se prevê a terceira fase. É uma lambança um negócio desse. Me desculpe, o ex-ministro Tarcísio tem por ele, mas foi muito desonesto conosco em Minas Gerais, porque ele garantiu e foi para o TCU, e lá no TCU agora veio. Se nós resolvemos mudar, aí, meu amigo, se voltar para o TCU, aí é mais 10 anos até a gente conseguir. Então, o que nós vamos fazer? A empresa que ganhar o leilão vai fazer a rodovia a partir de novembro. Isso não é uma obra de agora, isso vai levar de 7 a 10 anos, mas a empresa assume no leilão em novembro, fevereiro, março do ano que vem, assina o contrato. Aí ela já começa com manutenção de faixas, asfalto, execução de obras, finalização dos trechos que estão em duplicação. Então, para 2024, eu estou fazendo aqui um compromisso com os ouvintes. Esses 4 anos a gente levou para poder chegar a uma conclusão. Ano que vem nós teremos uma empresa tomando conta da 381 para dar mais segurança, um pouco de paciência. E o ministro assumiu o compromisso de que a União fará a duplicação, as obras de Valadares até Periquito, com a ajuda da gente no Congresso para conseguir os recursos. Bom, nós estamos falando de estradas, vamos falar também da outra questão da infraestrutura e que a nossa região aqui passa por uma dificuldade muito grande, a questão dos aeroportos. Sim. Eu tenho conhecimento que o senhor conseguiu, junto ao governo federal, que a Infraero realize obras e também faça a gestão de alguns aeroportos regionais em Minas Gerais. Aí a primeira pergunta é, há a possibilidade de Teoflotone ser incluída nessa leva de aeroportos que serão gerenciados pela Infraero e que receberão obras, inclusive de ampliação? Há possibilidade, sim. Hoje nós já temos 9 aeroportos definidos para ampliação em Minas Gerais. Vamos ver se me lembro de cabeça aqui. Governador Valadares será o primeiro deles a ser devolvido para a Infraero. O prefeito já concordou, a obra será retomada a partir do ano que vem. Aí nós temos outros aeroportos. Piuí, que é uma região para atender Escapas do Lago, Sul. Nós temos Ponte Nova, que será trabalhado. Nós temos Pouso Alegre, que será também incluído em toda essa história. Varginha, são 5. Aí nós temos Itajubá, que vai ser terminado, porque lá tem uma fábrica de helicópteros que é da Airbus, que quer um aeroporto para ampliar a manutenção para aviões. Nós estamos perdendo isso há um tempo. É um negócio impressionante. Eu fui falar com o prefeito do aeroporto, na época o prefeito falou que queria um trevo, não queria um aeroporto. Eu falei, prefeito, pelo amor de Deus, mas agora acalmamos os ânimos todos. E nós temos alguns outros que na minha cabeça agora não vieram, mas são 9. E Teófilo Otoni não está ainda na listagem. Eu falei com o ministro Márcio França ontem, encontrei com ele, inclusive, na porta do ministério, quando ia conversar sobre transporte. Falei, ministro, nós temos que incluir Teófilo Otoni nas obras de manutenção, ou pelo menos de ampliação e modernização. Por exemplo, aqui não está funcionando o sistema de iluminação à noite, né? Chamado balizamento. Está desligado. A gente precisa retomar. É um aeroporto numa região muito importante. Um socorro que a gente precisava fazer aqui não consegue. Se precisar de uma hora para outra, pouso de uma aeronave aí
para fazer o socorro de alguém aqui, nós Uma não temos. ambulância, E outra coisa, e a nossa pista também, ela é uma pista muito curta, ela precisa ser ampliada para receber aviões de maior porte, até para facilitar também o custo da passagem. Hoje nós temos uma linha aérea, né, semanal aí, 2, 3 vezes na semana para Belo Horizonte, mas só com avião com capacidade para 9 passageiros. Sim. Então tem que ampliar isso aí até para facilitar o custo também de quem precisa viajar. Vocês têm o meu compromisso de defender e de buscar incluir Teófilo Otoni porque tem dinheiro. Esse dinheiro, isso não é promessa política. Primeiro que ele não está em ano eleitoral. Segundo, esse dinheiro é do Fundo Nacional da Aviação. Ele estava parado porque os grandes aeroportos que foram leiloados pagaram para o governo uma contrapartida. Essa contrapartida está lá. Então o que o governo quer fazer? Quer manter a concessão dos grandes aeroportos, quer entregar para a iniciativa privada, que foi um bom resultado, mas quer que os aeroportos médios e pequenos a Infraero administre. Acho uma boa política. Senador, gostaria de saber do senhor de outro assunto que está em pauta e bastante discussão e polêmica no nosso país, que é a reforma tributária. Sim. Já aprovada na Câmara dos Deputados, vai passar agora lá para o Senado. Qual que é a análise que o senhor faz dessa reforma tributária, da forma como ele está sendo feita? O que o senhor pode passar de informação aí para os brasileiros que, de certa forma, serão todos eles afetados por essa reforma? Antigamente tinha um ditado que filho feio não tinha pai, né? Hoje em dia não tem essa conversa mais, né? Hoje fez o DNA, acabou. Tá lá, já identifica. É feio, é bonito, quando o sujeito já tem é pai do mesmo jeito. Mas a reforma é boa. Apesar do governo, é o governo de esquerda que está fazendo. Não é verdade. Essa reforma já vem sendo discutida no Congresso já nos últimos 4 anos. Eu participei de várias reuniões no governo anterior sobre isso, mas esse governo conseguiu colocar como prioridade, juntou os pontos que faltavam e está saindo uma reforma. Ela é boa. Nós vamos dar o primeiro passo para facilitar a vida do empresário. É isso que nós temos que colocar. O pequeno, principalmente. Aquele que tem uma pequena empresa, tem poucos empregados, que às vezes nós vamos facilitar. Não vai mexer no simples em nada. A pessoa vai continuar com todo aquele que colocou. E no caso da indústria, não aumenta impostos. A gente está aglutinando os impostos em um só e vamos trabalhar. Vai dar mais dor de cabeça quando a gente for mexer depois no imposto de renda e no CSLL, que é o lucro das empresas. Esse vai dar dor de cabeça. Porque você tem uma faixa no Brasil de o quê? 3% da população, que são os grandes milionários brasileiros, que ganham das empresas, que já pagam muito, mas se você comparar a pessoa física com o lucro em índice, eles pagam menos. Então o governo quer taxar um pouco mais, e isso vai dar confusão. Mas a reforma, ela é boa, ela vai trazer mais tranquilidade para todos nós. E o Senado vai passar agora ponto por ponto, nós vamos peneirar um por um para entender o que aconteceu. Por exemplo, cesta básica foi isenta, a cesta básica não vai pagar imposto, então quem ganha menos vai ter uma alimentação mais barata. Isso já vinha sendo trabalhado há muito tempo. Só não se sabe ainda quais são os itens, né, da cesta básica que terão um imposto zerado. Um ou outro que possivelmente saia, que são os mais caros elaborados. Mas feijão, arroz, óleo, o básico do dia a dia, isso não vai ter imposto. Porque quem ganha, vamos falar aqui, quem ganha um salário mínimo 2, gasta muito mais dinheiro do orçamento com a comida do que quem ganha 5, 6, 7. Então essa pessoa paga mais imposto do que todos os outros, quer dizer, o pobre é mais penalizado. Quando a gente tira da cesta básica o imposto, a gente está distribuindo essa condição de melhoria para quem ganha menos. Então a minha visão é de que o Senado vai votar lá para outubro. Início do ano eu já falava, a reforma tributária está madura. Por quê? Porque eu conheço bem o que está sendo colocado lá. Há alíquotas que vão ser majoradas. Quem paga, por exemplo, 7%, 8%, advogados, que estão reclamando e com razão. Os advogados pagam em torno de 8%. Dependendo do escritório, se ele não for um advogado que esteja no Simples, ele vai pagar 17%. Vai ter um aumento nisso. Mas quem não está no Simples é porque fatura 6, 7, 8, 10 milhões de reais nessa história. Então não há muita assim, coerência nessa questão. O setor de serviços também está reclamando bastante de que está aumentando, mas a gente está trazendo uma média de 25 a 27. Hoje nós pagamos 37.
A nossa carga tributária hoje é 37%. Então vai uma tendência de cair. A única coisa que eu vou te você é um cara experiente, né? Quem conseguiu diminuir a alíquota? Qual o setor que você acha que fez um lobby lá e foi lá e conseguiu cair para uma alíquota inferior, a de 60%? Vamos ver se você tem uma noção. Entre os que mais ganham no Brasil. Não sei, sinceramente. Banco. Tinha que ser, né? Você acredita nisso? Tinha que ser, né? Olha, tinha que ser. Bancos e seguradoras conseguiram sair da alíquota maior para cair para uma alíquota 60%. Não é possível. É verdade. Não é possível. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir. Nós vamos derrubar isso. Você pode ficar tranquilo que eu, pelo menos, vou dar o grito lá na hora. Peraí, se a gente aumenta para o serviço, por que banco vai diminuir? Vai diminuir. Só tem lucro. Só tem lucro. Banco só tem lucro, não tem prejuízo em nada. Então, esse nós vamos corrigir, esse ponto aqui. O agricultor, por exemplo, estamos falando de agricultura familiar. O agricultor que fatura até 3,5 milhões, que é a imensa maioria dos nossos agricultores, vão estar isentos, não vão pagar imposto. Inclusive vão ter direito a comprar com isenção os produtos. Vai facilitar mais a agricultura familiar. Agora são 19h26. Deixa eu adiantar aqui, porque o senador tem um compromisso. Ele vai para a abertura da Agrivales daqui a pouquinho, mas eu quero registrar aqui, está cumprimentando o senador, né? Pessoal lá da Sociedade Esportiva Croatas, a Janete Santana, o Renato Amaral também está aqui conosco, o José Luiz Caldeira Brant, lá em Belo Horizonte, dizendo: Vanilson, manda um abraço para o senador Carlos Viana, lembrando que o pai do senador foi colega da CEMIG, foi colega da gente da CEMIG, é o colega do Zé Luiz Brant lá em Belo Horizonte. É isso mesmo. Ó, que bacana. O Claudinei também está aqui conosco, acompanhando, né? Acompanhando a nossa programação. O Ricardo Suzuki, dizendo aqui: boa noite, Vanilson. Parabéns a você, parabéns pelo programa. E o senador por ser tão presente e acessível. E pergunta se vamos perder o senador que está liderando a pesquisa na Prefeitura de Belo Horizonte. Pois é. O Del Suzuki, né? É o Ricardo Suzuki. Olha, é o seguinte. Eu vim para a política para servir. Eu não vim para o projeto. Não estou fazendo discurso aqui, nem dando de santo, não, porque ninguém nessa vida, a Bíblia diz que todos que estão debaixo do sol pecaram. Então a gente tem que pedir misericórdia todos os dias. Mas eu vim do jornalismo para fazer política, para trabalhar. Porque eu não aguentava mais ficar aqui no microfone só falando dos problemas. Então hoje, eu sei que muita gente de rede social adora, né, aqueles debates, aquelas coisas. Eu gosto de resolver o problema. A minha fala é a seguinte: olha, a solução está em tal lugar, vai demorar tanto tempo, que aí as pessoas se planejam. Surgiu essa possibilidade da Prefeitura de Belo Horizonte o ano que vem. Meu nome apareceu em primeiro lugar, bem à frente dos outros colocados. Assim, vamos esperar. Eu gosto do Senado. Acho que eu tenho uma grande chance à reeleição, porque eu sou o senador hoje mais bem pontuado do Brasil. Eu digo que sou o senador mais presente em todas as regiões, o senador que mais conhece, mais trabalha por Minas hoje, sou eu. Agora, se a prefeitura vier candidatar e ganhar, tem muita coisa para fazer lá, muita coisa. Belo Horizonte está precisando dar uma mexida na cidade completa. A cidade está escura, sabe, está feia, é uma cidade que perdeu a alegria. Em Minas Gerais, de uma maneira geral, depende de Belo Horizonte, né? Então vai continuar sendo um serviço em nível de estado, porque saúde, educação, muita coisa ainda, o interior depende muito da capital, principalmente nós aqui. Quando uma pessoa adoece aqui, tem que buscar recursos, na grande maioria dos casos, Belo Horizonte em Belo Horizonte. Ajudar muito. Agora, eu tenho muito prazer, sabe, de chegar nas regiões como eu visito aqui o Mucuri, aí vou a cidades em que a gente tem um projeto e a gente vê a cidade avançando, ajuda uma cidade a trocar a iluminação pública, o prefeito... Eu tenho cidades em Minas menores que, por exemplo, não tem mais rua de terra. Ajudei o prefeito a fazer calçamento em todas as ruas. Olha que bacana. Isso é uma coisa que dá prazer. Você chegar num hospital, Vanilson, um hospital quebrado, falido, médico sem receber há 3, 4, 5 meses. E visitei, como visitei recentemente, você chegar e encontrar lá, sabe, pessoas de todos os lugares, a mão grossa de trabalhar, sendo atendido num câncer, né, fazendo uma cirurgia, agradecendo, dizendo assim: olha, muito obrigado ao senhor por ter conseguido. Isso é minha obrigação. Pois é, senador, e eu digo sempre aqui que o poder é muito bom, mas o poder só é bom se for para servir, né? Se for para transformar a vida das pessoas para melhor. Concordo. Poder pelo poder não resolve vale absolutamente nada, né? E a política é a melhor forma de transformação da vida das pessoas, Concordo. desde que seja utilizada para o bem.
né? E tomara que a gente consiga ter políticos aí cada vez mais conscientes que política é uma missão de transformar para melhor a vida das pessoas. E o Senado é uma casa que tem muita força. O Senado é um lugar, Vanilson, se você quiser trabalhar, você trabalha muito. Se você não quiser fazer nada, faz igual os senadores que passaram por lá e não fizeram nada. Era time de futebol, outro não morava em Minas, morava no Rio. O Senado é uma casa que você tem que assim, pegar firme. E o Estado, a nossa representação, depende do nosso trabalho lá. Bom, eu abraço aqui também o Fernando Meira, tá falando aqui dos aeroportos, né? Valadares, Ipatinga, Pouso Alegre, Piuí, Ponte Nova, Salinas e Varginha. Isso, Salinas. Lafayette e Itajubá serão modernizados, mas seguem nas prefeituras. E também a inclusão de Teófilo Otoni, como o senhor citou aqui. No caso de Conselheiro Lafayette, nós já temos até 1.600.000 na conta para poder, o aeroporto está fechado, para você ter uma ideia. Tem um galpão da UFMG lá, para testes de motores e projetos, está fechado, porque a UFMG não consegue usar o aeroporto. O absurdo que nós chegamos, né? Salinas, onde eu vou estar amanhã à noite também, é um aeroporto que vai ser bem... Mas eu estou muito confiante de incluir Teófilo Otoni e esse de Itajubá. Se nós fizermos esse aeroporto, Minas vai ser referência no mundo no desenvolvimento de manutenção e projetos para aviões. Bom, e aqui o César Moreira está dizendo, aí sim, Vanilson, ampliação do aeroporto de Teófilo Otoni para pousos de aviões de grande porte. É o sonho de todos nós, né? Porque falar em desenvolvimento sem falar em rodovia, em aeroportos, em meio de escoamento da produção, né, em transporte de uma maneira geral, não há desenvolvimento. Então a gente precisa muito aqui ter um aeroporto decente e lamentavelmente, viu, senador, são décadas de cobranças, de pedido e de esperança de que um dia isso de fato se resolva. Eu não vou assim, entrar muito, mas tem aeroporto desses que já estão na lista que eu entendo que não tem a importância que tem Teófilo Otoni. Mas isso nós vamos finalizar, pode ficar tranquilo que vocês têm lá um agente pelo Teófilo Otoni no Mucuri, lá no governo. A Rosalice Guimarães, né, tá dando boa noite pra gente aqui, dizendo que o programa tá nota 10, mandando boa noite também pro senador. Bom, pra gente fechar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, da sua visita aqui em Teófilo Otoni para essa abertura da Agrivales e também das prioridades do senador Carlos Viana para o segundo semestre no Senado Federal. Olha, primeiro, eu tenho visitado muito aqui o Mucuri e o Vale do Jequitinhonha. Nós conseguimos avançar na região com 2 pontos muito importantes. Primeiro, nós trouxemos a Codevasf para cá, que é uma companhia que é muito criticada, mas se ela é bem usada, ela desenvolve as regiões. E ampliamos a Sudene, até Governador Valadares, todos 2 projetos meus. Com isso, a gente consegue atrair mais recursos e desenvolvimento. Vamos ter 5 agências do Banco do Nordeste inauguradas aqui nesse segundo semestre. Quero participar delas para a gente, porque aí o dinheiro começa a correr com mais tranquilidade e incentivar as empresas. Mas eu tenho falado para o pessoal o seguinte, é preciso tomar muito cuidado. Quando você fala, por exemplo, em lítio, né, é uma riqueza que vai gerar riqueza, só que é uma riqueza que acaba. E quando ela acaba, ela deixa um buraco gigante, não só no meio ambiente, mas também nas cidades. Veja Itabira. Itabira, com o minério acabando, Itabira vai passar por uma situação muito difícil. Então nós precisamos trabalhar o que realmente gera renda sustentável, chama agricultura familiar com tecnologia. Eu tenho um cuidado muito grande com isso. Mano. Vou dar um caso aqui rápido para vocês. Eu tenho uma cooperativa em Bocaiúva de apicultores, que eu trabalhei com a Codevasf, nós investimos 2,5 milhões lá no beneficiamento do mel. São 650 famílias que nós tiramos a maioria do carvão. Viviam de extrair carvão, uma miséria, uma coisa absurda. Essas famílias receberam treinamento, equipamento, dinheiro inicial e nós montamos a cooperativa. Olha, eu convido as pessoas a visitar lá. O mel é exportado para a Alemanha, para os Estados Unidos. Eles desenvolveram até a cachaça de mel. Lembra do Mussum, quando a gente era mais novo? Tinha um mé, não tinha um mé? Vou tomar um mé. Pois é, um mé. Agora eles desenvolveram uma cachaça de mel, que está lá sendo vendida. Cada família recebe R$ 2.100 por mês numa área pequena, replantam a mata, porque eles dependem das abelhas. Então, nós geramos um ciclo de crescimento e de preservação ambiental. Se você tem... Hoje, os filhos começam a voltar e comprar pequenas propriedades para trabalhar na cooperativa. No sul de Minas, nós pegamos uma região produtora de queijo, lá na Canastra. Queijo era vendido a R$ 15,00, 20. Nós colocamos lá, chamamos a Casa do Mestre Queijeiro. Lá tem a Emater, que faz um trabalho excepcional.
a Embrapa, e nós conseguimos fazer um laboratório de pesquisa da água, do leite, melhoramento genético, treinamento de mão de obra, equipamento, financiamento, manutenção, CIF, embalagem do queijo, venda do produto, marca. Hoje, cada família recebe em média de 800 a R$1.000 dia. Dia? Dia. Por quê? Cada queijo é vendido a 70, 80 reais. Então, se uma família produz 10 peças de queijo, ela recebe 80, 800 reais dia. E na mesma quantidade de terra, com um gado melhor e com o acompanhamento dos técnicos. Então, é esse tipo de trabalho que eu entendo a gente precisa incentivar, que gera renda sem a necessidade de grandes empresas, grandes impactos. Eu vi falando com a Viviane aqui. Viviane Pena foi candidata a prefeita lá em Novo Cruzeiro, tem um trabalho fantástico prestado lá na área da saúde. Aliás, Viviane, um grande abraço, né? A esposa do nosso querido Gilcinho, que foi prefeito lá de Novo Cruzeiro, está aqui também acompanhando o senador Carlos Viana. Viviane vai ser a prefeita de Novo Cruzeiro. Essa menina trabalha o tempo todo pela cidade. Eu quero estar junto com ela nisso. Falei com ela agora há pouco. Falei, olha, nós temos o queijo aqui, que é uma riqueza que a gente não sabe explorar. A gente tem o mel, que é uma riqueza que nós não sabemos explorar. Tudo isso gera um composto de renda que melhora a vida das famílias. Então é isso que eu vim participar da Agrivales, porque eu sou fã e apoiador da agricultura familiar. Senador, nosso tempo esgotou, passou rapidinho. Eu sei que o senhor tem uma agenda também para ser cumprida, Obrigado. Não pode mais aguardar aqui. Agradeço muito pela simpatia, pela gentileza de estar conosco aqui no programa A Voz dos Vales. E o senhor sempre bem-vindo à casa. Toda vez que vier para o Teoflotone, estamos aqui à disposição na 98. Eu vou fazer um compromisso com você, Vanilson. Você vai ser o primeiro a saber a hora que nós colocarmos Teoflotone nos aeroportos. Você vai poder trazer essa notícia em primeira mão aqui. Tenho muita confiança de que a gente vai ter essa vitória para o Teoflotone já no iniciozinho de agosto, quando a gente retomar as discussões sobre a infraestrutura no Estado. Vou estar atento aqui, sempre cobrando. Senador Carlos Viana, nos ajuda aí, porque a gente precisa ter um aeroporto decente. Vou fazer um compromisso com você. Mesmo que o ministro não queira colocar, que eu vou tentar, se ele não fizer, eu vou fazer. Igual eu estou fazendo lá em Conselheiro Lafayette. Né? 1.600.000 lá fui eu quem coloquei das emendas que eu tenho. Eu faço um compromisso com a cidade. Por vocês, nós vamos ampliar o aeroporto. Olha aí, ó. Olha o que está dizendo aqui, ó. Muito forte o que está dizendo o senador Carlos Viana. Mesmo que ele não consiga incluir lá nos aeroportos que serão ampliados, que serão gerenciados pela Infraero, ele está assumindo o compromisso de colocar uma emenda para ampliação do aeroporto aqui de Teoflotone. Notícia boa, excelente para nossa cidade. E nós vamos cobrar, hein? Fechado. Valeu, senador. Obrigado pela presença. Um abraço a vocês.